Olá, queridos! Coisa boa estar com vocês de novo para mais um estudo do GDC, né? E hoje, dia 12 de junho de 2023, dia dos namorados. Meu abraço aí, parabéns aí pelo seu dia, que Deus possa abençoar seu relacionamento, né? E que seja um dia de alegria também e festa. O nosso devocional, a gente vai fazer aqui, como você faz no seu GDC, eu vou dar uma passada aqui porque o tema é fantástico. O chamado é para todos. E o versículo base é Marcos capítulo 15, versículo 43. Diz assim: José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Essa passagem aqui fala um traslado, né, uma ida de Jesus à capital, Jerusalém, onde ele fez esse discípulo, como fez Nicodemos, fez José de Arimateia também. E esse homem, ele entra realmente num momento muito especial, ele era de influência no reino, era de influência na sociedade judaica, e ele vai com coragem falar com Pilatos para pedir o corpo de Jesus para o seu sepultamento. E é um homem de influência, um homem realmente respeitado do conselho superior ali em Jerusalém, um judeu temente a Deus e que tem esse papel, né, de poder tirar o corpo de Jesus crucificado e poder enterrá-lo no seu próprio túmulo, ou seja, no túmulo que ele tinha comprado dele. E essa coragem elabora, faz na verdade uma demonstração desse discipulado também, desse chamado de Nicodemos para fazer parte da história realmente de salvação da humanidade. A gente pode observar aqui que em todo o seu ministério, Jesus sempre influenciou pessoas, ajudou pessoas, desafiou pessoas, mas sem acepção de pessoas. Ele fez isso para revelar o amor de Deus a todas as camadas da sociedade, tanto de uma maneira, tanto no lado social como financeiro. Jesus amou a todos. A grande realidade é que o foco de Jesus foi para todas as pessoas que precisavam de salvação. E Arimateia é um desses homens de muita posse, né, que nós vemos aqui, que teve essa influência, era um homem rico, e Jesus também entendeu que ele também precisava de salvação. Ele sabendo e entendendo do reino e do seu desafio, amou Nicodemos, amou José de Arimateia. Então aqui no encerramento, o pastor Carlito comenta no nosso devocional dizendo assim, ó: Jesus não teve problemas em amar também os ricos de seu tempo, tanto que um deles foi usado para Deus providenciar o seu próprio sepultamento. Legal, né? A gente entender que nós devemos fazer o mesmo, sem acepção de pessoas, né? Seja ela de qualquer camada da sociedade, nunca agindo por ciúme, por interesse, por manipulação, por motivações erradas. Então que o Senhor nos abençoe, né? Que a gente consiga falar do seu amor, fazermos discípulos, sem fazer acepção de pessoas e colocarmos realmente essas pessoas no caminho da salvação, no caminho de Jesus. E se você entende, como eu estou falando aqui, fechando esse devocional, entender que o estudo do GDC está muito, mas muito conectado. Muito conectado. O tema do nosso estudo da semana é Extraordinários Discípulos. Extraordinário Discípulos. Exatamente na metade do ano de 2023, que é ano de fazer discípulos. E aí o versículo que está em destaque para o estudo dessa semana é Mateus capítulo 28, versículo 19 a 20, que é a grande comissão. Olha aí que diz: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Quando nós falamos de fazer discípulo, Paulo traça uma palavra que na verdade, uma palavra que tem o mesmo peso, que é imitar, ser imitadores. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 diz: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Sempre imitamos alguém, gente. Sempre temos um espelho, sempre temos alguém para imitar. Quem é que você está imitando? Nós entendemos que nos inspiramos em alguém, nós nos espelhamos em alguém, e agora é a reflexão desse estudo, o fundo, a essência desse estudo é
a sua imitação. Quem é você que você tem como referência? Quem é que você está imitando? Quem é que te discipula? A que nível você chega quando o reflexo na sua vida é de alguém que te influencia. O reflexo da sua vida é a somatória de várias pessoas à sua volta. Então, quando nós falamos da grande comissão, Jesus não entregou, né, não entregou a grande comissão a uma instituição, mas foi para pessoas, com pessoas. E relacionamento aqui é fundamental. Discípulos geram discípulos. Essa é uma regra de ouro. Discípulos geram discípulos. E ser discípulo de Jesus é gerar pessoas iguais a eles. Amoldamos o nosso caráter ao caráter de Cristo. A nossa missão aqui é transformar pessoas comuns em discípulos extraordinários. Ser discípulo é ter o mesmo caráter do mestre. Ser discípulo é fazer uma tarefa. Essa missão é realmente alcançar outras pessoas. Então, entrando nessa formação, dessa transformação de pessoas realmente comuns em pessoas extraordinárias, nós vamos aqui ver 4 princípios, preciosos princípios, para gerar discípulos de Cristo. Então preste atenção que nós vamos nos concentrar nessa missão, nesse chamado. E o primeiro princípio, né, é busque ganhar intencionalmente os perdidos. Busque ter intencionalidade em buscar pessoas para o reino, ganhar pessoas para Jesus. Lucas capítulo 5, versículo 1, parte A. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré. Aqui nós estamos falando da região da Galileia. Nós começamos falando do devocional, quando fala que Jesus fez discípulos em Jerusalém. Agora aqui ele está na região da Galileia, em Genezaré. E ele vai falar agora com pessoas que não tinham acesso ao Sinédrio, não tinham acesso ao conselho da capital, mas pessoas simples que até nem conheciam muitas escrituras. E esse Jesus fala que vai encontrando com essas pessoas, vai tornando amigos dela, das suas famílias e tendo resposta do reino para elas. Então vamos lá. Se nós vamos realmente entender que há uma intenção de fazer discípulos na nossa cidade, no nosso trabalho, na nossa escola, nas nossas redes de amigos, na nossa rede social, na nossa família. Então entendemos que essa missão de fazer discipulado é ganhar, é ensinar, valorizar, ganhar pessoas para o reino. Então vamos pensar aqui de uma maneira mais forte. Jesus fez da sua missão um discipulado. Missões, vão e façam, realize, como está em Mateus 28. Há um desenvolvimento do crescimento de pessoas porque nós investimos nela. Então nós temos a nossa Galileia, nós temos nosso ambiente. Pense a respeito disso. Quais locais você frequenta? Que lugar que você realmente tem influência? Você tem convidado os seus amigos e familiares para participar do seu GDC, por exemplo? Você tem o interesse e a intencionalidade de falar com eles? Então, o primeiro ponto, de buscar ganhar intencionalidade ou intencionalmente os perdidos. O segundo ponto está muito conectado também. Desperte nessas pessoas, desperte nas pessoas o desejo pela palavra de Deus. E aí, a grande comissão fala também, e ensine a Bíblia com a sua vida. Ensine as pessoas com o seu próprio testemunho. Lucas capítulo 5, versículo 1, parte B. E o 3 diz assim: e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam levando suas redes. Entrou num dos barcos, que pertencia a Simão, Pedro, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ainda ensinava o povo. Usou daquele barco uma plataforma para ensinar. Interessante que é uma conexão de pescadores, o ambiente da Galileia, o ambiente do mar, para falar do reino, pregar do reino. Discipular, gente, não é simplesmente falar de si mesmo. Na verdade, não é simplesmente saciar a sede, mas discipular gera realmente uma conexão com a própria palavra de Deus, o interesse e a missão que o Senhor nos entrega. Nenhum de nós aqui, somos a voz de Deus. O Senhor é a própria voz.
Então nós devemos ensinar a pessoa a ouvir a voz de Deus, a ouvir a voz do Senhor. Precisamos, na verdade, simplesmente demonstrar de uma forma prática em nossa própria vida, que é o grande testemunho, que é a grande pregação, que realmente nós cremos nas Escrituras, que nós entendemos as Escrituras, que nós obedecemos as Escrituras, e isso vai apontar o caminho, e esse caminho que é Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como tem sido sua vida devocional? A sua leitura mesmo, do dia a dia. Você tem orado? Tem buscado ao Senhor? Tem orado e buscado realmente no secreto? De que maneira você precisa incentivar e despertar nas pessoas o desejo pela palavra? Aí começa em você o interesse por ela também. O terceiro ponto é, seja movido pelo Espírito Santo. Ser intencional, despertar nas pessoas aquilo que está na tua vida e ainda ser movido pelo sobrenatural, ser movido pelo Espírito. Olha o versículo de Lucas 5, 4 e 5. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais profundas, barco, rede, pesca, púlpito, ensino, discipulado, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Se é o Senhor que está mandando, eu vou lançar as redes. Sabe o que eu tiro aqui desse ensino? Tem momentos que nós devemos experimentar somente a parte do milagre. Somente acreditar naquilo que Jesus fala. Então, quando aquele mais o Senhor está falando, já que o Senhor falou, sabe aquele momento que você tem que, se o Senhor falou, eu irei, se o Senhor falou, eu farei. Não é? É interessante que depois de uma grande crise, uma luta, uma frustração de pesca, de pescadores, ele para tudo agora para simplesmente obedecer a Jesus e do jeito de Jesus. Né? E aí lançar a rede na força do Espírito Santo, lançar a rede na ordem do Espírito Santo. Chega de controlar pela nossa própria força. E o limite aqui é interessante, do jeito dos pescadores não estava funcionando, estava cansativo. Do jeito de Jesus é mais leve e é extremamente abundante. O limitante aqui é a rede, sabia? Então, a palavra, o mar, o barco é o mesmo, o ambiente é o mesmo, mas a rede era o limite. Então, nós temos que estender, crescer nessa conexão com a palavra e acreditar que o Senhor nos traz capacidade. Aí eu faria mais algumas perguntas a respeito desse ponto. Você tem conseguido confiar mesmo seus anseios, problemas e dúvidas, desafio a Deus? Caso você esteja discipulando alguém, essa pessoa está se tornando a melhor pessoa porque está sendo discipulado por você? Outra coisa, na posição de discípulo, você se sente ainda tem algum bloqueio, resistência ou dificuldade mesmo de abrir o seu coração para o seu coração ser movido pelo Espírito, ser ajudado por alguém? Último, prepare-se para o crescimento da igreja. Nós somos igreja, somos discípulos de Jesus. E o versículo 6 fala, quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. A palavra veio, o milagre veio, quando aquilo que era intencional, quando eu falo da minha própria vida, quando eu trato no meu próprio ambiente, todo milagre na Bíblia tem a mão do homem. Todo milagre na Bíblia tem a atitude do homem. Nossa atitude não pode ser de acordo com o presente, na verdade, tem a ver com o nosso destino profético. Nossa atitude antecipa a nossa própria conquista, nosso próprio avanço. Então aqui, você e seu grupo da cidade estão prontos para esse novo nível. Nós como igreja, hoje, para adquirirmos uma grande quantidade de pessoas, precisamos, na verdade, receber a capacitação de poder cuidar e apoiar essas pessoas, multiplicar nossos GDCs, multiplicar os nossos ministérios. Pastor Carlito diz assim, nem tudo que cresce é saudável, mas tudo que é saudável cresce. Então, queridos, nossas atitudes, crer no profético e antecipar essa nossa própria conquista. Vamos em frente. Prepare-se para o crescimento da igreja, porque lá no versículo 9 e 11 de Lucas 5, diz assim, pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens.
Então, eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Então deixa o Espírito Santo manifestar, deixa o Espírito Santo te usar. Seja caçador do céu nesse tempo. Vão, revele o destino profético de alguém na terra. Façam, realize. E, para avançar, nós precisamos entender que o Senhor está conosco, entender que o Senhor vai à frente conosco. Que Deus te abençoe. Que você que está aí nos ouvindo hoje, está precisando do GDC, vai sair aí, né, no rodapé, o endereço para você entrar em contato conosco e conectar também com o GDC. Espero ter te ajudado, Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau!